Você sabia que em alguns documentos que circulam pelo Brasil, só há validade para os mesmos se eles tiverem um selo? É isso mesmo, é exatamente disso que nós falaremos no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler e você acabou de chegar aqui no canal H de História. Eu já deixo então aquele pedido de sempre, fique com a gente até o final desse vídeo. Se você não é inscrito no canal e gostou do conteúdo aqui abordado, então eu já convido você a se inscrever aqui no canal. Você então clica aí na sinetinha para que você seja avisado de todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Hoje nós falaremos sobre o Selo Nacional Brasileiro, da série Símbolos Pátrios, que já conta inclusive com outros vídeos publicados. É o caso da Bandeira Nacional, do Hino Nacional, do Brasão de Armas e hoje nós apresentaremos o Selo Nacional. O link desses outros vídeos estão aqui na descrição. Se você quiser, dê uma passada lá e assista também os outros vídeos. Depois, claro, que você terminar de assistir esse aqui. O Selo Nacional é um dos nossos símbolos pátrios, dentre os 4 que nós temos, com a Bandeira Nacional, o Hino Nacional e o Brasão de Armas. É importante que a gente leve em consideração que adotar um selo é algo que vem desde lá de um período colonial, muito provavelmente trazido para cá para o Brasil com os portugueses ainda lá no período da colonização. A necessidade de instituir documentos ao longo do processo colonial fez então com que os portugueses trouxessem para cá o hábito da utilização do selo, que era exatamente para validar determinados documentos entre o Brasil e a coroa portuguesa, validando então as decisões da coroa e também algumas medidas que ela tomaria com relação ao Brasil. Isso vai dar autenticidade e garantir uma autoridade que a coroa portuguesa estaria então imprimindo naquelas decisões que estariam ali seladas naquele documento. A forma deste selo era basicamente colocar sobre aquela carta, a correspondência ou até o documento, uma quantidade de cera derretida, que logo em seguida seria então colocado ali sobre ela um brasão que representaria ou aquela autoridade da coroa portuguesa ou então algumas famílias que eram então de fidalgos portugueses que aqui na colônia seriam então autoridades validadas pela coroa portuguesa. Isso daria todo o respaldo para aquela comunicação, haja vista que nós estaríamos falando de pessoas importantes dentro daquele método político daquele momento colonial. É bom que a gente leve também em conta que, sendo o selo de uma família portuguesa ou da própria coroa portuguesa, o selo não era nacional, o selo não era do Brasil, e sim utilizado aqui pelas autoridades portuguesas que estavam estabelecidas aqui no território brasileiro. Então não havia nada de nacional nesse momento, mas já havia a utilização de selos nesse período então, com a chegada dos portugueses em diante dentro do processo da colonização. É somente a partir de 1822 que o selo de fato passa a ser um selo nacional. Haja vista que, em 1822, do 7 de setembro, nós temos a independência do Brasil. E o Brasil então rompe com a coroa portuguesa, se torna então a partir dali um Estado nacional. Claro, em construção, mas a partir dali seria necessária a construção dessa nacionalidade e o selo então passa a ter um caráter nacional. E passa também a ser utilizado nos documentos oficiais aqui do Brasil, que por sua vez passam a ser mais intensos, mais frequentes, haja vista que muitas ações nacionais e internacionais precisariam ser validadas. O novo selo nacional, ou o primeiro selo nacional brasileiro, que retrataria então o caráter do Império, foi criado então em 24 de outubro de 1822 e tem a sua autoria atribuída a Luiz Pereira da Nóbrega de Souza Coutinho. Era basicamente um carimbo aplicado no papel de trás para frente que criaria então um relevo num formato que daria então essa evidência ao símbolo. Durante o segundo reinado, durante o período de governo do imperador D. Pedro II, o selo tinha os seguintes dizeres: Pedro II, imperador constitucional do Brasil, ou Pedro II, defensor perpétuo do Brasil.
É importante também destacar que alguns selos no formato de cera ainda eram utilizados nesse período. Eu acredito que até o período republicano nós ainda vamos ter esse hábito de selar as correspondências dessa forma ainda com a cera e o brasão de famílias, que ainda era utilizado durante muito tempo, mesmo com o estabelecimento de um selo nacional oficialmente brasileiro. Até aqui você está gostando do vídeo, da forma como o assunto está sendo abordado? Então, já deixa aquele like maravilhoso que não custa nada para você, mas ajuda muito o canal e incentiva a gente a fazer novos trabalhos como esse aqui. Com a proclamação da República e a redefinição do Estado brasileiro, aquele selo com características imperiais e simbolizando esse Estado imperial seria extinto e no seu lugar seria adotado um outro selo nacional. O estabelecimento do Estado republicano redefiniu então os elementos do Estado brasileiro, claro, dentro daqueles moldes republicanos, e foram criados então os símbolos pátrios, entre eles o hino nacional, a bandeira nacional, o brasão de armas e o selo nacional, que passaria agora naturalmente a ter um outro formato. Esse formato nós vamos descrever aqui heraldicamente. Nós teríamos duas circunferências. Uma circunferência menor é uma representação do globo que fica na bandeira nacional de uma forma idêntica, inclusive. E nas linhas entre as circunferências está escrito República Federativa do Brasil. As versões podem ser de duas formas. Existe uma versão em preto e branco e existe também uma versão colorida. A versão preto e branco, que é essa então, que destaca basicamente o desenho de todos esses elementos e o dizer República Federativa do Brasil. Já a outra versão colorida que está aqui, vocês percebam que ela segue basicamente as cores da bandeira nacional. Mas então, para que serve o selo nacional e aonde ele é utilizado? O selo nacional é basicamente para autenticar correspondências e documentos do governo, mas é também utilizado para validar documentos oficiais do governo, decretos estabelecidos por esse governo, atos do governo descritos nesses documentos e também serve para validar certificados e também diplomas emitidos pelas universidades aqui no Brasil. Por exemplo, se você tem um certificado escolar ou um diploma de uma instituição que foi reconhecida pelo MEC, certamente ali está o selo nacional brasileiro. Mesmo sendo estabelecido lá no final do século XIX, com a proclamação da República, o selo nacional já foi revalidado por duas vezes. Uma primeira vez em 1940, ainda no governo de Getúlio Vargas, que estabelece, reconhece e mantém o selo como um símbolo nacional. E mais tarde, em 1971, com o regime militar brasileiro, que também mantém o selo nacional como um dos símbolos pátrios, mantendo também a sua autenticação e a sua finalidade e objetivos dentro do padrão estabelecido por lei. Isso permite naturalmente com que o selo chegue até os nossos dias. Aqui nós encerramos a série Símbolos Pátrios. E espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, já tenha também assistido os outros vídeos e gostado também. Se gostou, deixa aquele like maravilhoso. O canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!